Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Oh, aleluia! Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E achavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, Senhor, aleluia! Que gloriosa essa palavra, que poderosas são essas escrituras, ainda mais para nós, a geração ao qual recebeu o poder do Espírito Santo. Compreende isso com mais clareza. Mas, querida igreja, eu vejo aqui Isaías em um mundo difícil. Ele está em uma situação complicada. E olha, aqui o ano é 742 antes de Cristo. Mas as Escrituras não traz o ano 742 antes de Cristo. Pelo contrário, este ano é marcado com a morte de alguém. Querida igreja, eu não sei qual que foi a intenção de Isaías ir para o templo, mas eu imagino, porque eu faria isso. E durante a dor e o sofrimento, porque ele estava sob dor e sofrimento, ele corre diante da presença do Todo-Poderoso e ele vai ao templo. E, queridos, eu imagino Isaías buscando a presença do Todo-Poderoso. Porque quando nós temos intimidade com Deus, as coisas nos são reveladas. Aqui é um período complicado, difícil. Talvez a experiência de morte do rei levou Isaías a ir para o templo, não sei. Ou porque produziu nele um senso de que eu preciso buscar consolo. Nós só vamos encontrar consolo em meio ao caos desse mundo no templo, na casa do Todo-Poderoso. E as Escrituras, ela é poderosa, ela deixa muitos detalhes. Talvez no coração de Isaías estivesse um vazio, como o de muitos que estão aqui. Talvez no coração de Isaías viesse um vácuo e pensativo de: nossa, o rei bom se foi. O rei bom se foi. A visão de um homem que olhava as coisas terrenas e via as limitações. Queridos, quantas das vezes nós, em nossos vazios, fugimos da presença de Deus? Quantas das vezes, por causa da espiritualidade que o mundo tem nos oferecido, nós vivemos uma vida religiosa e não pensamos na grandeza de um rei maior e ficamos presos e vazios por causa daquele que era bom para nós, morreu. E ficamos muitas vezes presos a lutos de percas,
perca de tudo. Perca de dinheiro, perca de estabilidade. Colocamos o nosso ano com o nome de algo que nos falta. Colocamos o ano como o ano em que morreu o rei Uzias. E eu fico em desespero. Em muitos momentos nós nos encontramos assim. Mas eu acho muito lindo as Escrituras Sagradas. Isaías vai ao templo. E no templo ele teve uma grande visão de Deus. Queridos, é no ambiente ao qual nós buscamos intimidade que nós temos visões. Visões espirituais. Visões de Deus. Visões a respeito de quem Deus é. E isso marcou tanto a vida de Isaías que formou e forjou nele uma chamada. Foi aí que começou o ministério. Foi aí que começou a grande chamada de Isaías, porque ele teve intimidade. Sabe como nós nos tornamos frutíferos? Quando nós deixamos os vazios ir embora e nosso interior é cheio de revelação do céu. Visões celestiais. Como nós precisamos de visões celestiais. Hoje, quando eu orava, eu falava, Deus, quero ter visões celestiais. Quero ter visões celestiais, porque as visões celestiais, elas me forjam para um futuro melhor. As visões celestiais me levam a viver uma chamada intensa. Intensa. Isaías buscou intimidade com o Senhor em dias carregados. Isaías buscou intimidade com o Senhor como tempos como hoje, tempos difíceis. Em tempos como agora, tempos trabalhosos, Isaías buscou a face. Dias difíceis nos levam a uma reação. Alguns têm a reação de buscar a Deus e outros se afastar dele. E queridos, agora a Escritura Sagrada, ela nos leva a entender a intimidade com Deus. Eu preciso exortá-los nessa noite e já lhes avisando que essa espada, antes de passar em vocês, passou em mim, porque ela tem 2 cortes, ela corta aqui e corta aí. E eu preciso revelar a vocês que nós precisamos buscar Deus nos dias mais temerosos. Alguns vão escolher estar longe de Deus, não faça isso. Outros vão direto para os braços do Abba. E a maioria de nós preferimos ir para os braços do Abba porque a solução está nele. E é nele. Quando nós experimentamos intimidade com Deus, a primeira coisa que acontece conosco é que nós enxergamos o que a maioria não consegue ver. Quando eu tenho intimidade com Deus, você tem intimidade com Deus, nós enxergamos o que a maioria não consegue ver. Verso 2 e 3, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós enxergamos o que ninguém consegue enxergar. Nós conseguimos ver coisas celestiais que ninguém consegue enxergar. Ter intimidade com Deus é enxergarmos o que a maioria não consegue ver. Anjos declarando, Santo, 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 3 vezes. Meu Deus, que glorioso é a visão celestial. Quando nós buscamos intimidade com Deus, nós conseguimos ter uma grande revelação de um caráter glorioso. Isso nos leva a pensar em santidade. Então,
Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho visão celestial. E se eu tenho visão celestial, eu consigo ver anjos adorando aquele que é santo. A sua santidade é revelada quando nós temos intimidade com Deus. Por que a igreja não está santa? Como em um mundo tão cheio de pecado, como que nós podemos ver a santidade? Em um mundo em que os muitos deuses engrandecem, como nós vamos conseguir ver santidade? Tendo intimidade com Deus. É muito claro. Tudo que está escrito aqui, uma visão de um homem em meio ao caos, buscando a Deus. E ele encontra o caráter de Deus por meio de uma visão celestial. Querida igreja, que hoje o Espírito de Deus te dê visões celestiais, para você encontrar o Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Aquele que não perde batalhas. Por isso ele é o Senhor dos Exércitos. Não perde nenhuma batalha. A ideia básica desses 2 versículos que nós lemos aqui é de santidade. O que é santidade? É separação. É separação, ou seja, Deus está separado e acima da sua criação. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Que os olhos dessa igreja hoje, daquele que estiver nos assistindo pela igreja online, seja aberto para ter essa visão de um Deus que é santo, 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 Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Isaías chama Deus de Santo de Israel. Isaías capítulo 1, verso 4, não precisa projetar. Está escrito assim: ai desse povo mau, eu vou fazer um resumo, que o texto é maior. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Esse aspecto de santo traz temor. Esse aspecto de santo traz um caráter de um Deus imutável, que não muda. De um Deus que não tem sombra de variações como seres humanos. Tal aspecto desse caráter coloca ele acima da sua criação. Então, queridos, quando nós pensamos em um Deus santo, santo, nós pensamos separado de todas as coisas. Ele não comunica com aquilo que é pecado. Ele não condiz com o pecado. Ele não muda o seu caráter. Ele não muda a sua posição. E os anjos reconhecem isso. A visão de Isaías traz uma exortação para mim e para você, dizendo: os íntimos do Senhor sabem o que é ser santo. Os íntimos do Senhor sabem o que é santidade, porque os olhos revelam a presença do Todo-Poderoso, que é Senhor dos Exércitos. É Senhor dos Exércitos. O salmista, no Salmo 77, verso 13, está escrito assim: não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. O salmista está exaltando a grandeza desse Deus. Isaías, em seus relatos, deixa aqui. E pensando nisso, nós não podemos servir a Deus com excelência se falta santidade. Como que nós vamos servir a Deus se falta santidade? A primeira revelação que ele tem, diante da intimidade com o Senhor, antes da chamada dele, é ver um Deus santo. E produzir nele a santificação deste Deus santo. Então, queridos,
nós precisamos ter os olhos fixos nas coisas celestiais. Termos visões a respeito do céu, de como funciona, de como Deus é. Não só da sua beleza, não só isso, mas daquele caráter. Um caráter sem mudanças. A fim de que eu e você venhamos a ser usados por Deus, é preciso primeiro que você tenha a sua própria visão celestial. Por isso que eu oro a Deus que você hoje tenha a sua própria visão celestial. Porque eu posso, tanto eu quanto todo o ministério, vir aqui e expressarmos a nossa maneira de adorar a Deus e ensinar a igreja como fazer, como ser, de jeito que a gente canta, como a gente funciona. Mas se você não tiver a sua própria visão celestial, as coisas vão permanecer assim, com ausência de excelência. O ir e vir à igreja faltando algo. O ir e vir na igreja não mudando, eu me tornando cada vez mais pecador e menos cheio da graça. Eu estou aqui hoje para dizer para você que você precisa ter a sua própria visão celestial da santidade de Deus. E eu e você venhamos a olhar com os olhos abertos no reino espiritual e enxergar os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Que assim seja. Nos textos nós vemos os anjos que estão proclamando a glória de Deus. E Isaías podia perceber essa pequena demonstração da glória de Deus no templo, porque ele percebe que toda a glória dele tocava aquele ambiente. Queridos, quando nós temos visões celestiais, quando a nossa visão celestial ela é aberta, e nós vemos a santidade de Deus, automaticamente a glória vem. E a manifestação da glória nos faz sentir pouco daquilo que Ele é. Pensa, meu Deus, que loucura dos homens do Antigo Testamento. Ontem eu estava falando com a líder da Rede da Juventude. Meu Deus, eles viram a glória de Deus, eles receberam essa revelação de um Deus santo, eles tiveram visões. Noé, não havia chuva na terra. Que isso, que testemunho glorioso de um homem que corajosamente entendeu a santidade de Deus e viu a glória do Senhor. E ele falou: vou fazer, porque Deus falou. Isso é a ousadia de quem conhece um Deus santo. Abraão, ele ouve a voz de Deus. Ele tem uma visão celestial. Qual é a visão? Tem uma terra para você. Aonde é? É aonde eu te falar. E ele carrega a glória de Deus aonde ele passa. Ele é um homem que entende que o nosso Deus é santo, 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 o Senhor dos exércitos. Moisés vê a glória de Deus em uma sarça ardente. Aquela sarça ardente se move em direção, mostrando para ele quem é o Deus santo, 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 o Senhor dos exércitos. Carregue em você, igreja, a visão celestial de um Deus santo, de um Deus glorioso, onde a glória dele se manifesta. E quando pensamos em glória, aí vem sobre nós os pensamentos poderosos de mudança, de transformação, de realidade de céu na terra, de um Deus que se manifesta em todas as coisas, de um Deus que age. Segunda coisa, de pessoas que têm intimidade com Deus depois de uma visão celestial, depois do encontro com a glória de Deus, adquirimos experiências pessoais. E pensando nisso, eu vou abrir Apocalipse capítulo 1. Eu já li esse texto aqui antes. É um dos meus preferidos.
Apocalipse capítulo 1. Eu encontro João carregando em si experiências de uma visão. Isso me emociona. Apocalipse capítulo 1, eu vou ler o verso 10 até o 17. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro, e eu enviei-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, com a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, sou eu o primeiro e o último. Aleluia! Ah, queridos, João teve uma visão celestial. Ele viu a glória do Pai, uma visão futura, assim como Isaías. Como nós precisamos ter isso e ser tão lindo. Que lindo isso. Que glorioso. João recebeu uma visão de Deus. Meu desejo hoje é que você tenha experiências de visões celestiais. De visões celestiais. Deus quer manifestar a sua glória sobre eu e você nesta noite. No dia de hoje, no dia de agora, Ele deseja manifestar. Creia na vontade dEle. Creia na vontade dEle de envolver você na glória dEle. Como nós precisamos disso, necessitamos. E olha, eu vou fazer uma pergunta. Você crê no sobrenatural de Deus? Então busque. Você crê no sobrenatural de Deus, então você precisa buscar essa visão celestial. Buscar essa glória, esse poder, esse Espírito que revela coisas a respeito de quem Deus é e aquilo que Ele está fazendo e o que vai fazer. Isso é ter visões celestiais. A Bíblia sempre será a nossa maior revelação. Isso é a frase mais importante dessa ministração. Mas, queridos, as experiências, elas mostram os sinais. As experiências, ela traz algo especial, um formato especial daqueles que entendem a revelação das Escrituras e passa a carregar em si testemunho do que Deus escreveu. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito, porque o Espírito do Senhor, Ele nos enche. Eles, nós precisamos entrar em lugares ao qual a atmosfera é modificada, porque a glória de Deus é o reflexo do meu espírito. A glória de Deus é o que eu carrego de mais importante. A visão celestial é maior do que a visão terrena, e eu tenho a revelação de quem Deus é para mim. E eu sou capaz de ser um luzeiro. Quando nós paramos para pensar sobre isso, é como se nós queimássemos, ardêssemos, queimássemos como chama, que os nossos ossos queimassem de tanta presença.
e nós sairíamos correndo, cheios de glória, cheios de glória. Eu sou ousada para dizer algumas coisas. E olha, hoje eu vim aqui buscar a glória de Deus. Então, olha, eu sou ousada para dizer que a glória de Deus se manifestará antes do término deste culto. Ou seja, as visões celestiais serão abertas. As visões celestiais são abertas. E terceira coisa, que nós venhamos... Aqueles que têm intimidade com o Senhor, eles ampliam. Eles têm visão maior. Vou falar de um jeito simples. A visão é maior com relação à sua humanidade. Quando Isaías tem uma visão da santidade do Senhor, de um Deus santo, e ele vê a glória do Senhor, então, disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da grandeza de Deus, nós vemos a nossa pequenez. Diante da glória de Deus, Isaías se vê. E ele olha a humanidade dele e fala, eu sou pecador. Eu sou pecador e habito no meio de pecadores. Como que eu vou fazer com isso? Como será a minha situação agora diante desse Deus? Esse Deus tão santo, diante dessa glória tão poderosa, o que eu vou fazer? Ai de mim! Eu estou perecendo. Eu estou prestes a morrer diante disso tudo. Quando alguém contempla a glória de Deus, a percepção de santidade quebra o orgulho. É a primeira coisa que quebra em nós. Diante da santidade de Deus, o orgulho é quebrado em nós. E quando contemplamos a glória de Deus, nós vemos o quão santo Ele é. E o pecado é denunciado. Então, queridos, quem convence o homem do pecado, do engano, do erro, é o Espírito que é santo. E é Ele que denuncia. É Ele que fala assim, É Ele que fala, ai de mim, que sou mulher de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. É aí que vem a mudança do ser humano. Deus mostra hoje, para mim e para você, a sua glória. E essa glória nos constrange, nos faz ver o quão pequenos somos na nossa humanidade. E o fato de ter denunciado o pecado, houve uma denúncia de pecado, existe um movimento dentro de Isaías. E aquele movimento é para mim e para você também. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa para nos mudar, transformar-nos. Então aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava demais, agora controla a sua língua, porque sabe o poder que tem, a língua maldita. Aquele que aponta, aquele que diz o pecado do outro, transforma, porque ele sai dali entendendo que o legalismo não muda ninguém. O que realmente transforma seres humanos é um encontro com o Deus que é santo, 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 Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque não há nenhuma batalha que Ele não tenha vencido. E a batalha do pecado já foi vencida na cruz do Calvário. Então, a denúncia do pecado é por causa da santidade de Deus e da glória que está naquele ambiente. E, querida igreja, eu quero que você prepare-se hoje. Mas prepare-se para ver a visão da glória, para ver a visão celestial e a partir daí renunciar tudo aquilo que impede você verdadeiramente de viver a tua chamada, de ser frutífero no reino de Deus. Então prepare-se para entrar em arrependimento. Em arrepender-se, você está disposto a ter experiências com Deus?
Você está disposto, igreja, a ter experiências íntimas com Deus? Porque intimidade com Deus é o seguinte, é discípulo. É de ser discipulado. E discípulo, ele é sensível. Ser discípulo é ser sensível. Ele que é a cópia de Jesus é sensível. É sensível. Aquele que entende a voz de Deus é sensível. Então ele é discípulo. Se ele é discípulo, ele é capaz de renunciar. Não foi assim que aconteceu? Quando Jesus tem encontros poderosos com os discípulos, o que eles fizeram? Diante de tudo que eles tinham na vida, o que aconteceu com eles quando a revelação do santo e do glorioso veio diante dos olhos dos discípulos? Eles deixaram tudo para segui-lo. Eles deixaram tudo para segui-lo. O pecado que havia dentro deles foi denunciado. Eles entenderam, não há salvação se eu não estiver com este santo, porque é ele que me santifica. Por isso nós buscamos o batismo de poder. Por isso nós clamamos pelo Espírito que é santo, porque é ele que nos muda e nos molda. É ele que nos transforma. Nós não podemos ficar dessa maneira. Que hoje nasça em nós um temor por essa presença. Ser discípulo é ser cheio de temor, de saber que a santidade dele é imutável e que diante dos olhos dele não tem nada oculto, porque ele transpassa os meus pensamentos, assim como João diz. Queridos, como isso é poderoso, como isso é glorioso. Você entende que fortalecer o Espírito deve ser o teu foco? Porque quem nos faz vencer é o Senhor dos exércitos, porque Ele é santo, santo, santo. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Por isso eu não aceito menor revelação. Eu não aceito revelação que baixa a régua tanto assim. Meu Deus, a revelação do nosso Deus é que Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima da iniquidade, Ele está acima da maldade humana, Ele está acima de tudo. O nome dEle é Senhor dos Exércitos, o nome dEle é Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então a minha régua não pode ficar mais baixa que isso. Tem que nivelar para cima. Nivelar para cima. Então a excelência, ela vem disso. De ter uma visão celestial. A excelência do serviço ministerial, ela vem de uma revelação espiritual. Uma revelação espiritual. Quarta coisa, de quem tem intimidade com o Espírito Santo. Quem tem intimidade com Deus. Nós ampliamos nosso anseio de purificação espiritual. Como assim? Versos 6 e 7. Mas um dos seus serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E como ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Querida igreja, a mesma visão que lhe expôs o pecado é a mesma visão que deu a ele a certeza de purificação. Então, o Espírito de Deus, ele denuncia o pecado, mas ele também diz, eu sou fogo consumidor. Eu sou fogo consumidor. Eu sou o fogo que muda, purifico, transformo. O anjo tomou a brasa viva do altar e tocou os lábios impuros, purificando os lábios de Isaías com fogo. A Bíblia, em muitos momentos, ela vai relatar o fogo como algo que purifica. E para sermos, queridos, totalmente limpos, é preciso passar no batismo pelo fogo. Entende? Entende isso? Falei tanto isso mês passado. Nós precisamos
Porque é o batismo pelo fogo que nos transforma. Porque é Ele que nos muda. É esse batismo que purifica, que transforma, que muda. Isso chama arrependimento. É arrependimento. A palavra-chave deste culto hoje é arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Você é precioso para Deus, viu, querido? Por isso que Ele está te exortando. Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, leia ele inteirinho na sua casa. Está falando de um Deus que ama. Por isso Ele exorta. Você é muito especial para Deus, você é precioso. Por isso, Ele hoje vem até nós dizendo, deixe-me tocar os teus lábios com brasas vivas. Por isso Ele veio aqui neste culto hoje, trazendo visões celestiais, para que possamos ver quão santo Ele é. E olha, não faz resistência não, é ruim para você. Porque muitos vão e você fica. Porque muitos se santificam quando evitam a resistência. Eles são transformados pelo Espírito de Deus. E você que resiste, fica para trás. Aí o Kairós passa. Talvez demore novamente a revelação dessa palavra, não sabemos. Porque era para hoje, era para esse momento, é para esse instante e momento. Deixe hoje, aqui, em arrependimento, a sua religiosidade, por favor. Como assim? Para de apontar o dedo para as pessoas. Por que elas são mais pecadoras do que você? Por que o pecado dela te incomoda tanto? Engraçado. Por que apontar o dedo para o outro é mais fácil? E aí nós somos maledicentes, falamos mal uns dos outros por causa da nossa religiosidade. Achamos que quando a palavra é exortativa, nunca é para mim, é para o outro. Imagina, eu não preciso ouvir isso, que eu já sei as Escrituras Sagradas. Ah, religioso, por favor. Hoje está sendo denunciado neste altar o pecado da religiosidade. Deixe ele aqui, larga de ser legalista, para de apontar para os outros aquilo que você tem de maior pecado. Para de dizer que o outro é pior do que você. Para de encontrar defeitos no outro. E hoje eu também quero denunciar um outro pecado. O pecado do liberalismo. Esse é um pecado ao qual as pessoas vivem dos seus próprios prazeres. Ah, mas não tem problema. Eu estar ali ou acolá, o importante é que eu estou feliz e eu preciso ser feliz. Hoje, diante da palavra do Senhor que é santa, diante de um Deus que tem uma visão, que mostra, abre os nossos olhos e nos dá uma visão de santidade, Ele está dizendo, você não pode fazer o que você quer. Ah, mas eu sou livre, sim. Toda a liberdade que você tem está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que foge de Cristo Jesus, então não é liberdade. Isso não é liberdade. É um liberalismo barato, libertinagem pura, de pessoas que não são capazes de adorar a Deus em tudo que faz, porque os prazeres dela ficam acima de Deus, e se fica acima de Deus e acima da obra da cruz de Jesus Cristo, então você está em um lugar errado, adorando a si mesmo. Hoje nós denunciamos esse pecado invisível. Nós denunciamos também por conta da visão que nós estamos tendo. Eu estou tendo uma visão de um Deus sentado em um alto e sublime trono, ao qual Ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo que os anjos o adoram. E o fato de eu ter essa visão de ver a glória dele tomando este ambiente, ele me mostra o quão conformados nós estamos. O conformismo. O que é isso? É mornidão.
A mornidão, a apatia, meu Deus do céu. Uma apatia. Não importa o que está acontecendo. Uma apatia. A ministração de louvor está rompendo os céus, eu não me importo. Eu estou acomodado, porque vir no culto para mim se tornou algo cômodo, porque eu acostumei a estar aqui. Daqui uns tempos, a chama está tão apagada que você está apóstata, blasfemando contra o Espírito, dizendo, não, Deus não existe. A obra da cruz não é real. Tudo começa com pequeninas coisas. E hoje, o Espírito do Senhor está nesse ambiente, trazendo santificação para todos nós. O batismo de fogo pode mudar realidades. O batismo de fogo é para arrependimento. Oh, Senhor, faça isso conosco. Incendeie-nos. Incendeie-nos. Porque se nós todos estivéssemos batizados com fogo, a Alfenas estava pegando fogo, porque cada um aqui é de um bairro. Cada um aqui é de um bairro. Pessoas santas santificam os ambientes. Pessoas cheias de glória enchem o ambiente da glória de Deus e tudo se transforma. É quando nós chegamos nos lugares e dizemos, é doença que você tem, querido, vou orar agora, em nome de Jesus. Porque eu carrego em mim um Deus santo. Eu carrego em mim o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu não me perco com as corrupções desse mundo. Quinta coisa, pessoas que são íntimas a Deus, elas se dispõem mais para o ministério. Verso 8. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho mais vontade de servir. Verso 8 está escrito assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Note uma coisa, que o preparo para o serviço do Senhor, primeiro vem com uma visão aberta da santidade. Depois da glória de Deus sendo manifesta, e logo em seguida do reconhecer de pecados. E após nós reconhecermos o pecado, e denunciarmos e arrependermos e não os praticarmos mais, nós entramos a um ambiente chamado o servir. Nós temos desejo de servir Deus, anseio de servir Deus. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Ele não pega nem eu e nem você e fica empurrando, forçando. Vai, você consegue, você é muito bom. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Pelo contrário, nós entendemos, porque Ele é santo e Ele é tão glorioso. E tudo que eu fizer para Ele é pouco diante da grandeza de quem Ele é. Então eu mudo, é tudo de dentro para fora, não é uma coisa assim, vai, você tem que fazer, nunca foi assim. Ele muda o nosso interior. E aí, Ele chama, a quem enviarei? Querida igreja, a quem Ele enviará? Quem enviarei? A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? A sua chamada espera uma resposta. E eu espero que todos que estão neste ambiente venham dizer o que Isaías disse. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. E eu e você venhamos fazer essa oração ousada. Que ousadia. Meu Deus, que ousadia. Temendo, porque tinha um zelo muito grande dentro do coração de Isaías, um zelo pela presença. E o zelo fez ele responder, eis-me aqui, envia-me a mim. O zelo pelo serviço ministerial fez o coração de Isaías dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei quem o meu Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Então, queridos, que a nossa visão seja aberta para vivermos a nossa chamada, para sermos frutíferos. Frutíferos. Tenha experiências com o Espírito Santo. E olha, hoje é um dia da gente terminar o culto, assim, tendo visões espirituais. Tendo experiências com o Espírito Santo transformadoras. Então, tendo em nós o anseio de purificação e de santificação. Ele é santo, por isso eu sou santo como Ele é. Vamos ansiando por isso. E nascendo em nós o maior desejo de servir. Queridos, você deseja viver uma vida de intimidade com Deus? Minha pergunta hoje, você deseja isso? Viver uma vida de intimidade com Deus? Então para de tratar Jesus como mais um. Para de tratar o culto como mais um culto. Para de tratar as coisas espirituais como mais um versículo lido. Mais uma vez, ela falando desse texto. Mais uma vez, mais uma pregação. Para de fazer isso. Estou cansada de ouvir as mesmas coisas. Para de tratar Jesus como mais um. Para de tratar o Espírito Santo como mais um na sua vida. Para de tratar as coisas celestiais como mais uma. Não podemos viver desse jeito. Jesus, Ele é santo. Ele é incomum. Jesus é incomum. Não tem nada de comum com Jesus. Ele é incomum. Diante do trono de Deus, onde estão os santos anjos, Ele é exaltado. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Não tem como a gente bocejar nessa hora. Não tem como. Eu tenho uma visão dessa, não tem como eu ficar bocejando, ficar apático. Pensando, ai, nossa. Não tem como. Se estamos apáticos, é porque falta presença. Se estamos apáticos com a presença de Deus, é porque nós estamos com os olhos fechados. Precisamos ver. Se estamos apáticos, precisamos ver. Então, hoje é um culto de visões abertas. Um culto em que a nossa visão vai ser aberta e nós vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos ver o Deus Santo. Nós vamos ver quão glorioso Ele é. Quando você é marcado por perca, o que você faz? Quando eu sou marcada por perca, o que eu faço? Isaías fez o seguinte, marcado por perca. Ele correu para o templo. Ele teve a visão. Ele viu. Ele teve experiências com Deus. E foi revelado a ele o pecado. O vazio do coração de Isaías não era a falta do rei. Era a falta de ter visão espiritual. Era a falta de ter visão celestial. De um Deus santo. E ele é preenchido pela glória do Todo-Poderoso. É preciso ter um santo desespero no nosso coração. É preciso isso. Ouça, queridos anjos. Ouça os anjos. E seja, e veja, e olhe o Santo de Israel. Veja Ele. Ninguém pode ver a Deus. Pastora, ninguém pode ver. Pois é, com os olhos abertos nós temos visões celestiais. Com os olhos abertos nós temos visões celestiais de experiências com um Deus poderoso. Você recebeu uma visão celestial? Uma pergunta, você recebeu uma visão celestial? Eu espero que sim. Paulo, diante do rei Agripa, ele fala uma frase muito interessante. E eu vou contextualizá-la bem rapidinho aqui. Ele disse assim,
Eu não fui negligente com a visão celestial que recebi, ó Rei Agripa. Então nós não podemos ser negligentes com a visão celestial que Deus nos deu. Entende? Sejam ousados. Quando o pecado vier, denuncie-os, porque o nosso Deus é santo. Ele é santo. Efésios capítulo 4, verso 25. Pelo que deixaria a mentira e falaria a verdade, cada um do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que é repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia